This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Estamos aqui mais uma vez para quê? Fazer a nossa famosa fofoquinha. Mas na verdade a gente tá aqui pra contar mais uma história de voz, pra dar voz para as mulheres que nos escreveram e que também convidamos, pra nos identificarmos naquilo que é diferente e pra nos estranharmos naquilo que também é muito comum a todas. Sim. E aí, pra gente trazer essa história, eu acho que é importante, antes de apresentá-la, falar que ela é uma amiga nossa muito querida. E ela já esteve aqui em mais de um episódio. Se você acompanha a gente já há mais tempo, você sabe quem é. Ou não, eles tiveram vários convidados. Não, mas ela já veio mais de uma vez. Eu acho que ela foi Só veio um episódio. Não, ela Ela veio um. não foi. Foram dois. Foram dois. Marcos, coloca tudo isso em preto e branco e coloca bem rápido. Porque, independente se ela já veio mais de uma vez, ela já veio aqui. E ela vai se apresentar pra gente agora. Oi pessoal, eu sou a Bruna Pimenta, sou criadora de conteúdo e podcaster e tô muito feliz de estar aqui hoje, nesse momento tão especial para o podcast Mulheres de Voz. Gente, estou me sentindo lisonjeada porque eu já participei várias vezes e essa é mais uma das vezes que eu estou participando e ó, feliz e com o coração aquecido. Então corta pra pra mais uma história de voz. Bom, a história da Bruna começa lá atrás, então vamos voltar um pouco na história. E assim, pra gente falar dessa história, né, dessa jornada, a gente tem que falar de pessoas que fizeram muito significado, trouxeram muito significado pra história dela. Não qualquer pessoa, mas mulheres. Sua mãe, sua avó e sua irmã. E por que a gente tá falando dessas mulheres? Primeiro que elas são muito importantes para a história da Bruna. E por quê? Essas mulheres, elas não eram só mulheres, que a gente sabe que por ser mulher você já tem essa tripla, quádrupla jornada, mas elas eram provedores do próprio lar, eram mães, auxiliavam na criação, e a gente sabe qual é essa dinâmica para a mulher, e não só da família da Bruna, mas para nossa sociedade de modo geral. Então, assim, são aquelas famosas, as mulheres guerreiras, batalhadoras, que tentam romantizar, mas que não é nada romântico, só que a gente também reconhece os desafios disso. Sim. E essas mulheres serviram de muita inspiração para a Bruna se tornar quem ela é hoje. Então, desde cedo, a Bruna foi vendo que para ela conseguir o que ela queria, ela tinha que estudar, ela tinha que correr atrás, que não ia vir de mão beijada. Aos 18 anos, ela sai da casa dela, que ficava no interior, e vai para BH fazer faculdade. Só que ela não só fazia faculdade, como também cumpria muitos dos papéis que as mães é ótimo, né? As mulheres da vida dela cumpriam. Então ela trabalhava, ela tinha que cuidar da casa dela, enfim, aquela famosa jornada Tinha que múltipla estudar, que muitas mulheres cada vez mais vêm cumprindo, né? Porque ao mesmo tempo que vem aquele lugar de liberdade, vamos lá, mulheres guerreiras, agora podem trabalhar, vocês podem votar, a gente ainda continua sendo cobrada para exercer os papéis que já eram ditos femininos, né? Então, assim, é só uma soma. A gente só vai somando, e os caras não vão pegando a parte para eles. Sim, é importante a gente falar, a gente entra numa parte mais... Não é nem... É histórica, mas como é que teórica? Que essa parte de mulheres vão trabalhar, luta, nanana, é pra um tipo específico de mulher. E eu sei que isso inclui a gente até. Sim. Mas para outras mulheres negras, não era bem assim a história. Então, Sempre foi trabalho. não era vamos lá trabalhar, já tinha o trabalho. Então, a gente tem que pontuar essa diferença histórica também. Que mesmo sendo um direito muito importante que a gente conquistou, não foi um direito conquistado a todas. Outras foram uma obrigação imposta mesmo. E já era uma obrigação, né? Nunca houve mudança sobre Sim. isso. E cada vez mais a gente tá vendo. Finalmente as pessoas estão dando voz a isso, né? Principalmente, acho que com o podcast da Casa da Mulher... A Mulher da Casa A Mulher da Casa Abandonada. Abandonada. Gente, a Casa da Mulher Abandonada. A Mulher da Casa Abandonada fala sobre esse lugar das mulheres que hoje ainda vivenciam experiências que são análogas à escravidão. Sim. Tá? Ou seja, e aí é muito interessante estar nesse podcast como ele fala que são mulheres, normalmente são mulheres negras e com baixa renda. Por quê? Se coloca ali aquelas mulheres num espaço de muita vulnerabilidade. Sim. E normalmente o que a gente vê? Falta educação, falta espaço de rede de apoio, falta lugar ali das pessoas terem uma perspectiva que aquele espaço não é ok. Mesmo que elas sintam, tô sentindo aqui, tem uma coisa estranha, mas não é justo.
E muitas dessas mulheres vêm desde pequenas vivenciando Sim, isso, né? sim. Experienciando isso. Se vocês não sabem, eu faço outra faculdade de serviços sociais e nessa faculdade a gente vai vendo como que não nos ensinam os nossos direitos e colocam eles como se fosse um plus. Sim. Como se... Privilégios. Uns privilégios. Gente, não é. Isso é um direito nosso. Então, muitos direitos como previdência, como A própria cota. segurança, é um direito, não é um presente que tá dando pra gente. E a gente não aprende socialmente, a gente não aprende, o governo não ensina isso, não é bom pra eles saber que eles têm esse direito, eles têm que dar isso pra gente. Então, Não é bom pra... Por isso que a educação não é investida no nosso país. Porque não é bom as pessoas terem mínimo de informação. e a informação é uma coisa que a gente fala muito, né? O saber é poder. E pra quem não sabe, sobre muitas coisas que podem parecer mínimas, é tirado um grande direito, não um grande privilégio. Sim, sim. E eu acho que, assim, é muito importante a gente se reconhecer nas nossas histórias das pessoas que vieram antes da gente, porque a gente vai tendo essas consciências. Mas é isso. Coisas como direito, coisas como, que nem eu falei, da própria cota, né? Que as pessoas falam, nossa, mas isso aí é um absurdo ter. Não, é um direito porque, historicamente, voltando para o nosso passado, como a gente já falou em um outro episódio, né, sobre isso, a história que vem ali, ela é importante. E eu acho que a Bruna, ela tinha isso muito bem construído, né? A história dela, as coisas estavam muito bem construídas para esse futuro. Sim, vindas sim. dessa história. Então, assim, ela já se via ali a Bruna do futuro. O que ia acontecer, como que os passos que seriam dados. tudo isso. Tanto é que quando os amigos perguntavam, né? Faziam aquela famosa perguntar o que você quer ser quando você crescer. Ela já sabia o que ela queria ser, ela já sabia o que ela queria fazer, ela já sabia todas as respostas na ponta da língua. Então, nesse momento da vida que ela foi pra BH pra estudar e tal, ela já sabia o que ela queria, já tava tudo certinho. E, enfim, ela foi lá estudar. Bruna entrou numa faculdade de Direito. A gente conhece a Bruna, eu não imagino ela fazendo Direito. Mas ela entrou na faculdade, ela lutou pelo que ela acreditava. Ela foi atrás do seu sonho. E depois de 5 anos, ela tinha uma única certeza, gente. Que ela não queria fazer aquilo pro resto da vida. Então, toda aquela história, tipo, mas eu já sabia o que eu queria, eu construí aquilo... Foi por água abaixo e a Bruna se viu numa grande incerteza. E só quem já passou por isso, né? De ter tudo muito bem estabelecido, colocado ali, essa rigidez pronta, sabe como que é o baque de ver aquele sonho caindo pelo ralo, né? Vendo que a realidade bate e às vezes a vida acontece e a gente muda. E assim, foi um momento que ela se sentiu extremamente ansiosa, extremamente... em dúvida mesmo do que ela queria, logo ela, que já sabia toda a vida dela. E foi um momento muito difícil pra ela. Acho que deve ter sido um mix de emoções. Já pensou você estudar 5 anos da sua vida, já ter todos os seus planos desde os 10 anos e do nada não é aquilo. Sim. E eu acho que volta para aquilo, né? Tem tudo a ver com toda essa jornada da história dela e também de toda essa jornada de nós como mulheres. É tudo assim. E até da nossa... Volta isso também. Questão da nossa sociedade de modo geral. A gente sai da escola assim. Você tem 17, 16 anos, já tem que saber o que você quer pro resto da tua vida. Sim. Se você não souber, que absurdo. Então a Bruna sabia, né? Com 10 anos ela sabia o que ela queria. Só que aí depois ela foi vendo que não era nada daquilo. E aí ela teve que... Acho que ressignificar, olhar de uma forma diferente para a própria história dela. E encarar aquela pergunta. E agora? Para onde que eu vou? Eu tô sem nada. Exato. Mas foi nesse momento que ela se viu, dentre tantas incertezas, esse frio na barriga, que, como eu já te falei, a Bruna, ela sabia que para ela conseguir o que ela quer, ela tem que correr atrás. Então ela foi buscando outras formas de conhecimento. Eu achei muito legal na história da Bruna, porque não eram outras formas, eu vou aprender isso numa faculdade. Nada contra a faculdade, gente. Muito importante o conhecimento Inclusive, você faz duas. Inclusive, faço duas. Mas ela foi procurando em outras fontes mesmo. Acho que ela foi se permitindo conhecer, entrar num processo dela mesma, sabe? Sim. E isso é muito importante. Todo o processo que ela levou, eu acho que foi até de uma forma inconsciente. Não sei. Mas... Analisando. Na minha análise... mas parece que ela foi levando isso de uma forma leve mesmo, contando esse frio na barriga, porque ela foi se entendendo como uma mulher negra. Foi aí quando ela começou a passar pela transição capilar dela. Então, todo esse processo não foi só um processo da profissão. Entende que a profissão estava ligada, mas não foi só isso que mudou. Ela foi se mudando como pessoa para entender o que ela queria. E aí a Bruna nos atenta sobre uma coisa muito importante que a gente vai ver aqui.
E muitos de vocês podem se identificar comigo porque a gente vive em gerações diferentes. A geração dos meus avós, da minha mãe, eles tiveram que se sujeitar muito e durante muitos anos a profissões ou a uma vida profissional que eles não queriam ou que não contemplava eles completamente, né? A minha mãe mesmo, ela trabalhava como faxineira há muitos anos, mas esse não era o caminho que ela queria, né? O sonho dela era poder estudar, era poder fazer outras coisas e inclusive trabalhar com estética. Mas eu já volto nesse assunto. Então, voltando à vida profissional de Bruna, ela foi buscando outros conhecimentos para se encher de conhecimento. E eu acho que foi nesse caminho que ela foi se encontrando, né? E a gente volta a falar sobre conhecimento, sobre esse saber que a gente pode ir atrás, essa autonomia que a gente tem como mulheres. Acho que foi muito importante pra Bruna, pra ela conseguir encarar que o que ela gostava envolvia, na verdade, comunicação. Ela foi se jogando mesmo, né, no meio, se desafiando. Eu como uma grande stalker da vida dela e do Luca, o que eu sei, eu fui acompanhando, ela sabe disso. Ela foi fazendo aquilo assim, acho que de uma forma até natural, produzindo com o Luca, né, no início do namoro deles, acho que tinha uns 3 meses de namoro, de acordo com fontes, eu vendo nos podcasts, eu ouvindo as coisas, relatos do YouTube. Vou fingir que eu não sei disso, mas eu sei que foram 3 meses. Enfim. Isso é meio creepy, né? Ué, eles são produtores de conteúdo, eu tô sumindo. Ah, tá bom. Então, mais ou menos com 3 meses de namoro, eles começaram a criar o primeiro YouTube deles. E aí ela começou, sabia? Oi, ela que incentivou, eu sei mesmo. Aí ela começou também a estar desenvolvendo eventos, isso aí ela contou pra gente nessa história de agora. Não fui eu fuxicando. Então, assim, teve isso, ela foi criando roteiro. E cada vez mais ela trabalha com isso, assim, tanto pra produção de conteúdo dela, pra quem não sabe, e deveria, porque vocês devem seguir ela, né? Nossa, ela é incrível. Marcos coloca aqui, assim, os arrobas, enfim. Mas ela tá no YouTube, ela tá no Instagram, ela faz vários conteúdos legais. Não só pra ela e pras plataformas dela, como também ela contribui com o roteiro do namorado dela, que é o Luca. Que também vale muito a pena seguir. Mas foi por meio desse conhecimento que ela foi adquirindo, foi por meio de toda essa trajetória que ela viu que talvez ela não soubesse tanto assim o que ela queria, que ela deu voz e ela conseguiu dar abertura também a encontrar o que ela realmente gosta, que é ser comunicadora. E, gente, de verdade, sentar pra conversar com a Bruna é muito gostoso. Sim. Então, eu sinto que ela tá muito no lugar certo. Todos os conteúdos que ela produz, todos os podcasts também, faz muito sentido. Por isso que eu falei que eu não consigo ver hoje a Bruna como numa carreira de direito. Ela é uma pessoa que você... Eu não vou nem falar, não, porque eu quero que vocês olhem no perfil dela. Sim, e eu acho que fala muito sobre isso, né? Antes, o direito me parece meio quadrado, porque é lei, Então, assim, a história dela antes era aquilo, né? Não, tá quadradinha, tá fechadinha, tá fixa, aquilo vai acontecer. E hoje foi muito a história dela, o trabalho dela, e a forma como ela trabalha, fala muito de como foi essa redescoberta, né? Foi, tipo assim, flexível, ela fala de vários assuntos, ela consegue ser livre, ela consegue ser divertida, trazer criatividade, então... Mas eu acho que não só isso, ela descobriu o que ela queria, mas também ela conseguiu ajudar uma pessoa muito importante nessa história. E foi estudando, encontrando uma carreira nova, que eu tive a possibilidade de ajudar também a minha mãe a realizar o próprio sonho. Lembra que eu falei que ela estava ali insatisfeita na profissão dela? Então, eu, além de dar muita coragem, muito incentivo para ela fazer essa transição profissional, voltar a estudar e voltar a resgatar um sonho antigo que ela tinha. Além disso, também eu tive a possibilidade de poder incentivar ela financeiramente a abrir a primeira clínica dela. Foi quando ela começou a comprar as coisinhas, a ajustar a vida profissional dela. E foi a partir do incentivo que ela me deu de buscar a minha felicidade profissional que eu podia entender e retribuir também para minha mãe essa felicidade profissional, né? E essa com certeza foi uma grande realização. Conseguir incentivar uma mulher que foi tão importante para mim durante toda a minha vida, que é a minha mãe, depois de tantos anos, retomar os estudos e começar a viver o sonho profissional dela, foi uma das grandes realizações na minha vida. Ai, gente, não é muito fofa. Sério, é muito bonitinho isso, assim, que volta pro início da nossa história. Sim. O ciclo se fechando. Ou não, né? Acho que ele criando várias raízes aí, que é exatamente isso que acho que a Bruna foi criando. Raízes, foi criando possibilidades, novas teias pra vida dela. E acho que não só pra vida dela, mas isso impacta...
pra vida dela, que impacta, então, a profissão dela. Pessoalmente, tudo, né? Acho que tudo vai sendo impactado. Eu acho que começou com uma busca por uma profissão, mas acabou sendo uma busca por ela mesma, que ela encontrou. Então, muito legal saber essa história. Eu não sabia essa história da vida da Bruna. Então, foi muito legal compartilhar com vocês. Talvez sim, eu sim. Eu consumo conteúdo, gente. Tudo bem. Vamos falar que é só consumir conteúdo. A vez que eu encontrei o Luca pela primeira vez, eu falei assim, prazer, eu sou sua grande fã. Ele ficou assim, ó, louca, eu te odiei. E sendo que, eu vou falar mesmo, porque eu reclamei isso. Eles foram em outro podcast. Desculpa, Bruna. Eles foram em outro podcast falar que ele não gostou do meu aniversário. Eu falo mesmo, sabe? Eu fico sentida, porque eu sou meu ídolo. Tá bom. Desculpa, gente. Mas é isso, gente. A gente amou a história da Bruna. E por favor, acompanhe elas nas redes sociais. Se você também quiser a sua história aqui no quadro Histórias de Voz, é só você mandar sua história pro e-mail mv.mulherdevoz, que vai ser um prazer contá-la. E além de acompanhar a Bruna, acompanha a gente também. A gente tá no @pod.mulherdevoz, tanto no Instagram como também no TikTok. E assim, se você está aqui até agora, curte, faz aquele negócio de comentar, aí dá as estrelas, aí se inscreve, aí segue, enfim, o que tiver na tua plataforma que você estiver assistindo ou ouvindo, faça isso, que vai ajudar muita gente. E é isso, assim, esse trabalho é um trabalho. A gente gosta muito disso, do que a gente tá fazendo aqui. Como a Bruna gosta de comunicar, a gente gosta também de comunicar Sim, aqui. com certeza. Mas a gente gostaria muito que vocês atribuíssem isso aqui pra gente desse jeitinho, assim, que é gratuito. Não custou um segundo, mas vai ajudar demais. Então é isso. É isso, gente. Tchau.